Irmãos, eu preciso fazer uma ressalva antes de lermos a palavra. Como vocês estão adorando bonito, hein? A graça de Deus envolveu esse culto. Eu não sei se os meus amigos obreiros sentiram, mas a minha alma está tão alegre aqui, esse culto está tão leve. Eu disse ao Senhor, Senhor, nós não necessitamos nada mais do que a sua presença. E eu estou sentindo. Quem está sentindo ela aqui também? Oh, glória a Deus. Nós precisamos de muitas coisas, irmãos, mas necessitar é só da presença de Deus. Pastor, mas por que você diz isso? Porque não adianta você ter dinheiro e não ter a presença. Não adianta você ter um carro importado lá fora e não ter a presença. Não adianta ter a maior congregação do setor e não ter a presença. Mas se tem a presença, pode não ter um carro, pode não ter dinheiro, mas se a presença está junto, é ela que está em nosso meio aqui na noite dessa dia. Aproveite isso, aproveite que essa presença já abriu os céus e solta a glória para Ele descer mais graça sobre nós. Amém? Livro de Neemias, vamos ver o capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós estamos num culto de ensino e eu vou tentar me controlar para ficar bem bonita a pregação, mas eu sei que se o Senhor nosso Deus quiser nos usar aqui em profecia, acho que o pastor deixa, não deixa? Ele vai receber a palavra? Neemias, capítulo 1, está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20, estava eu em Suzã, a fortaleza. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e uns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu disse: ah, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a minha casa, a casa de meu pai, temos pecado. Vamos ao 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro. Amados, a história deste homem ela é extremamente conhecida. E por certo que, se não já leu, se não já ouviu pregações, se não também deve ter ouvido louvores tratando do assunto deste servo do Senhor por nome Neemias. Mas não custa eu fazer a lembrança qual era a circunstância que estava se arrolando quando este acontecido veio
até a porta do palácio onde Neemias estava. É fato que Jerusalém está vivendo uma situação delicada, porque infelizmente outra vez eles estão trilhando o seu caminho à idolatria. Infelizmente, eles estão novamente entristecendo o Senhor, o nosso Deus. E o Senhor, por sua vez, vai de forma didática ensiná-los qual é o caminho que se deve trilhar, qual é onde os pés precisam pisar. Então ele vai permitir essa circunstância sobre a vida de cada um dos hebreus. Essa circunstância vindo, você leu comigo. E bateu-se na porta de Neemias que está sendo chamado aqui pelo próprio como irmão. O nome dele é Anani. Anani, com mais alguns de Judá, chega à porta de Neemias, e Neemias vai perguntar qual é a situação que está o nosso povo. Então Neemias ouve da boca de Anani: olha, Anani, lá o povo está vivendo em grande miséria. Lá o povo está vivendo em desprezo. Anani, lá o povo está vivendo com as portas queimadas, os muros estão fendidos, as casas estão indefesas, ou seja, está faltando de tudo e em todas as áreas. Haja vista que quando Anani expressa essa verdade para Neemias, o seu coração entristece de uma maneira grandiosa. E não é para menos, porque é o local onde ele nasceu, por certo, é o local onde ele viveu. Quem sabe nós adentrarmos na história junto com o pensamento de Neemias, nos colocando no lugar de Neemias, talvez está passando na mente dele, no coração dele: lá onde eu estudei está queimado, lá onde o Senhor Deus me abençoou inicialmente está indefeso, lá onde eu convivi com a minha família, os muros estão caídos. Ele começa a imaginar toda aquela circunstância, toda aquela situação, e vê toda essa sensibilidade com o seu povo. Só que o coração de Neemias não é um coração qualquer, está recheado pela presença do Deus eterno. E é importante salientar isso, é que quando Anani fala, Neemias ouve. Eu preciso fazer você entender que ouvir é diferente de escutar. Quem escuta apenas entra pelo ouvido, um linguajar bem popular, e sai para o outro. Mas quando alguém ouve, entra no ouvido e desce para o seu coração, ele sente na alma aquilo ali. Eu me recordo uma vez que o pastor me chamou para pregar numa vigília lá na praia, e o pastor falou: eu vou te dar tempo. Eu falei: vai me dar 1h20, 1h10, ok. Ele falou: não, é 2h30 para você pregar. Eu falei: você tem razão, você tem certeza disso? Ele falou: eu tenho. Aí eu preguei preguei 2h30, zeramos a vida de Pedro. Tem alguém até sorrindo ali. Como que pode 2h30? Como o povo aguentou? É porque tinha muita presença. Igual hoje aqui, tinha muita presença, ninguém queria ir embora. Mas pastor, por que você está falando isso? Eu poderia pregar essas 2h30 para aquele povo, apenas escutar e sair do mesmo jeito, mas basta 5 minutos que você ouça, porque de novo é diferente de escutar. Eu convido você para ouvir a palavra de Deus, porque se você ouvir de verdade, Deus pode transformar a sua história. Abra parênteses, já fechei para você entender essa palavra. Ouvindo, ele vai tomar atitudes. A palavra de Deus diz que Neemias chora, e a expressão chorar aqui é lindo, porque é quando as palavras já estão faltando, é quando você sente na sua alma uma necessidade, é quando você sente que aquilo que está recebendo no seu coração não entristece só a sua alma,
mas chega até o seu espírito, a lembrança vem, a situação adentra na alma, e ele começa a pensar: o que eu posso fazer? É inevitável que essas lágrimas desçam. É importante também você entender que as lágrimas, elas podem até descer por causa da gravidade da terra, mas tem uma coisa: a essência desta lágrima, ela não fica na terra, ela sobe para o trono da glória de Deus. Por quê? Explica para eu entender, pastor. Porque lágrimas de crente, queridos irmãos, são textos escritos, qual eu não consigo interpretar, não consigo ler. Até meu amigo poliglota André não consegue interpretar. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele traduz isso tudo. Porque desce para o chão o pingo, mas a essência dos escritos que você está chorando, tem alguém entendendo? Eu sei por que você está entendendo. É porque quando chega 3 da manhã, você dobra o joelho do lado da sua cama, a lágrima desce, molha o colchão. O marido está do lado falando: por que essa mulher chora tanto? E o Espírito está falando: deixa eu traduzir e colocar no altar. É aquele que pode solucionar o problema. Mas explica melhor ainda para eu entender: não tem uma só lágrima que a senhora e o Senhor derramou e não chegou até o trono da glória do seu Deus. Aleluia! Porque os ouvidos dele não estão agravados para que não possam ouvir. E o Espírito Santo traduz tudo e coloca no altar dele. É comigo nesse culto? Eu tenho uma palavra para você: não tem uma oração em forma de lágrima que o seu Deus tenha esquecido. Quem tem? Não para acreditar. Quem tem? Lamenta, mas o que é isso? Ele jejua. Olha a expressão jejuar. Eu resumo para você entender. Nós estamos num culto de ensino. O jejum, queridos irmãos, é tão potente, é tão poderoso, que o próprio Senhor Jesus disse: ó, por enquanto vocês não precisam jejuar, vocês estão comigo, mas vai chegar um dia que eu vou para o céu, vou pedir para o Espírito Santo descer. O Espírito Santo vai descer, mas você precisa jejuar posterior a isso. E alguém vai perguntar: por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus é ligado ao Espírito nosso, o Espírito humano. Só que entre o Espírito de Deus e o Espírito humano tem o corpo e tem a alma. E se você até pode ouvir, eu já preguei, e se não deixar, permitir passar na alma, não chega até o Espírito humano. Mas se você permite, alguém ouviu um aleluia aqui atrás, se você permite, você ouve a palavra, deixa a alma passar essa palavra e chegar até o Espírito governa o Espírito humano. Eu estou no culto de ensino, quem está pegando a palavra? O Espírito de Deus governa o Espírito humano. Aí volta de novo. E quando volta, tem gente que dá glória a Deus, porque a alma impulsiona. Aleluia! Por quê? Porque sentiu que a palavra bateu no Espírito. Você concorda porque aquela palavra, você fala: eu vou chorar porque Jesus vai ouvir. Eu vou jejuar porque Jesus vai ouvir. Eu estou falando sobre jejum porque que muita gente ouve, escuta a palavra e não chega no Espírito. É porque a carne está platando. A carne está forte, a carne resiste, a carne fala: não quero. Aí quando você jejua, fica quebrantadinha. Ô irmã Regina, aí dá vontade de dar glória a Deus tão alto no meio do culto. Aleluia! Ô glória a Deus. Ele está jejuando, ele está falando para todos: olha, Senhor, eu não quero nada dessa terra, eu só quero me comunicar com o Senhor. Não quero nada, eu preciso me comunicar com o Senhor, porque essa situação desse povo só tem uma pessoa que pode resolver, e é o Senhor, o nosso Deus. Então eu vou chorar, já chorei, eu vou lamentar, já lamentei, eu já ouvi, agora eu vou jejuar, vou tirar todos os princípios que eu posso gozar aqui na terra, para poder adorar o seu santo nome e agradecer seu santo nome. Sabe o que é lindo? É que ele está 2 dias orando, 2 dias buscando, 2 dias jejuando, e agora que ele vai orar. Espera aí. Ele ouve, ele chora, ele lamenta, ele jejua
e depois que ele vai pedir, aí o Espírito Santo bateu na minha alma com tudo assim. É porque tem muita gente que é só pedir, entregar não quer nada. Mas eu estou no 40. Tem alguém que quer entregar alguma coisa, rapaz? Porque quando você entrega, o céu se abre. Porque o Senhor Deus não fecha o céu para receber nenhum glória, nenhum aleluia, nenhuma adoração. E o céu já aproveitando que está aberto, já começa a descer milagre. Já começa a descer maravilhas. Já começa a descer batismo com o Espírito Santo. Já começa a descer fogo. Já começa a descer presença. Já começa a descer aquilo que você pede, aquilo que você clama. Já começa a descer. Por quê? Porque você abriu a senha do glória a Deus. Agora vai descer ouro. Vai descer poder. Vai descer unção. Vai descer a virtude dele. Porque agora você pode pedir. Porque ele está te ouvindo. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa, e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa. Quem pode receber a palavra aqui? As mãos, levanta sua mão por gentileza. Eu vou pregar o que Jesus está mandando. Eu não vim para economizar, eu vim aqui para pegar a palavra que o Senhor colocou na minha alma. Quem aqui que acredita, então receba. Se você tem um marido em casa que está passando uma situação delicada, talvez desviado, o Deus que eu sirvo, que você serve, é poderoso para ir lá e as mãos dele, que não estão colhidas, assim efetivas, pode salvar, pode sarar, pode trazer de volta. Comigo nesse culto? Vamos acompanhar essa oração? Coloca no telão aí, meu filho, seu lindo. Capítulo 1, versículo 5. Ah, Deus dos céus. Olha para mim. Porque o que você está pedindo, você já procurou em todos os homens da terra e ninguém conseguiu fazer. Mas começa a pedir como Neemias. Ah, Deus, tem uma mão levantada lá no fundo, dos céus. Porque quando a terra não dá jeito, nos céus é poderoso. Aleluia. E termino, olha para mim. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não tem doença que possa fazer com que o nosso Deus se recue, porque não tem ninguém mais poderoso do que seu Deus. Eu tenho que falar de forma séria para você entender. Porque isso que você está sofrendo possivelmente está fazendo você recuar. Você está com medo disso. O que vai acontecer? Deus mandou profetizar para a senhora. O seu Deus é o Deus temido. Não é nome de ninguém maior do que seu Deus. Vem cá comigo nesse culto. Vem cá comigo. Ele guarda a aliança, vai ficar sério, e é de propósito. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Não tem super-herói aqui. Me perdoem, queridos, eu amo vocês, mas não tem nenhum super-herói aqui. Do ciclo de oração, jejua 30 dias direto, mas não é super-herói. Por que o senhor está falando isso? Nós erramos, nós pecamos, às vezes entristecemos o Espírito Santo. Pastor Felipe, sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós quebramos a aliança, mas Deus não. Deus não quebra a aliança. Eu vou pregar para você entender mais próximo disso. Nós quebramos a aliança, mas tem alguém chamado Espírito Santo. Eu chamo ele, sabe de quê? Soldador de aliança. Pastor, explica para eu entender. Você pode até ter errado, mas o Espírito Santo está falando assim: pode se dobrar, pode pedir perdão, que eu estou soldando de novo a aliança. Entendeu agora? Mas foi só 80%. Eu vou explicar de novo. O Espírito Santo está no nosso meio dizendo: vou colocar fogo nessa
graça dele. A graça dele é que perdoa. A graça dele é que te levanta. A graça dele é que te lava. A graça dele é que cobre você com sangue. A graça dele é que faz você ser restaurado. A graça dele é que faz você ser perdoado. Passa a escolher. Se alguém apontar o dedo para o Senhor, dizendo: eu conheço você, você fez isso, você fez aquilo e aquilo outro. Você olha bem nos olhos dele e fala assim: não foi tu que morreu na cruz do Calvário por mim. Que morreu por Jesus. Aleluia. E a benignidade com aqueles que o amam. Cadê os que amam, ó Deus? Eu tenho uma palavra para você, profeta, que você está com essa mão levantada. Quando o Senhor Deus está falando: não quebra a aliança. Eu tenho um mandamento guardado para você. E aqueles que me amam, eu tenho benignidade para você. Benignidade para você pela terceira vez. E talvez a quarta. Benignidade para você. Eu sou do tempo que alguém fechava a mão, colocava no bolso. E alguém falava: tá doido. Dormindo não estava, uma semana depois, lá vinha ele com a promessa cumprida. Pode te chamar de doido, mas a benignidade. Eu estou sentindo a graça dele. Isso, solta o glória que a benignidade de Deus. Aleluia. Deixa eu situar você. Neemias, a Bíblia diz no versículo número 11, capítulo 1, era copeiro do? Vamos ver o que é isso. Copeiro do rei é aquele que se apresenta diante do rei todos os dias. De manhã, no almoço, à tarde, de noite e depois do de jejum. Todos os momentos, Neemias está com o rei. Então ele não poderia se apresentar de qualquer maneira. Roupa bonita. Então ele não poderia se apresentar doente. Melhores médicos. Então ele teria que ter um local bom para não ficar enfermo. Então ele tinha um melhor quarto. Resume, pastor. Neemias é um servo privilegiado. Não tem falta de nada. Não está precisando de nada. Aí chega essa informação até a ele. Ele deu causa, diga não. Ele deu causa, um, dois, três, diga não. Sabe por quê que eu estou falando isso? Que ele poderia muito bem. Não sou culpado disso. Não estou com problema nenhum. Eu estou aqui servindo a Jesus no meio dos sírios. Estou aqui do outro lado, me esforçando para ser crente. Vocês estão junto com um monte de crente aí e não consegue ser crente? Poderia dar de ombro, pastor Rael. Mandar a Nani virar as costas e ir embora. Mas Neemias não tem um coração como muitos de nós. Neemias tem um coração parecido com o de Deus. O problema é seu, é meu também. Está passando por luta, então eu vou orar também. Está faltando gás, então toma aqui. Eu sei que vai doer, mas nós estamos num culto de ensino. Sim ou não? Neemias é diferente. E ele vai falar: se o problema é do meu povo, é meu também. Eu vou liberar o que o Senhor Deus está falando. Quem pode ouvir? Diga amém. Amém. Ei, o problema da senhora do círculo de oração é o círculo de oração. Não é quebrados de coração, é um círculo. Você faz parte, ela também. E se o círculo está falhado por alguma debilidade, vocês também estão falhadas. Eu sei que a festa está se aproximando, né? E Jesus me trouxe aqui para profetizar. A partir de hoje, seu coração vai ser que nem de Neemias. A partir de hoje, os grupos vão passar mais informações de necessidades. Ó, está passando necessidade lá e alguém vai se levantar, porque vai sair daqui com o coração de Neemias. Ele poderia dar de ombro e falar: isso aí não é problema meu, não é mesmo. Mas ele se levanta e chora e pede:
E o Senhor Deus levanta ele e fala: meu filho já jejuou, já orou também. Meu filho, já fez tudo que ele deveria fazer. Já fiz a minha cartilha, está completinha. Então agora vai se apresenta diante do rei, porque eu já coloquei algo no coração dele. Vamos situar a história. Ele entra, todo tranquilo, só que o coração triste. Vamos fazer você entender. Eu estou falando de um rei para um servo. É um copeiro, é importante, é querido, mas é um rei para um servo. Pensa que rei fica dando ligança para servo? Não. Tem muitos pastores que passam pelos mesmos, nem dá a paz do Senhor direito. Vou pregar, Jesus está mandando. Imagina o rei com o servo. Só que o servo, quando entra na presença, aleluia, ele não entra sozinho. Deus. Pergunte por quê? 1, 2, 3. Sabe por quê? É porque quando ele entra na presença, ele está carregado pela presença do Deus eterno também. Olha para isso, tem alguma coisa diferente de você está triste. Por que que rei está tendo tanto carinho desse servo? É porque não é ele, é quem está nele. Não é Neemias, é quem está em nele. Não sou eu, quem é? É o Espírito de... Não é a senhora, é o Espírito de... Não é você que canta bonito, é o Senhor Deus que te deu esse tipo. Se não for eu pessoal, o negócio não vai dar certo. Ai, mas você não sabe de nada. O Espírito Santo pega uma pessoa que nunca colocou o microfone na porta. Glória a Deus. Batismo lá. E você que tem a voz bonita, nem o glória a Deus a pessoa não. Sabe por quê? Porque você acha que é você. Vocês não vão voltar, mas que eu vou entregar. É forte, Jesus. Aleluia. Deixa eu saber se você está comigo nesse ponto. Deus, aleluia. Está triste. Quem tem crédito é assim. É forte. Um rei olha para Neemias e fala assim: pede o que você quer, rapaz. É forte, vai. Porque quem tem crédito não precisa nem pedir. Ele mesmo oferece. Deixa eu liberar essa palavra para mim aqui. Vai acontecer na sua vida coisa tão surpreendente. Aleluia. Que você nem imagina. Deus vai usar o ímpio para você saber que ele é Deus na sua vida. Porque ele usar a pessoa que você sabe que ele vai te abençoar, você pode até dizer que foi a pessoa em excesso da glória a Deus. Então ele vai usar o ímpio, que é impossível te abençoar, que não deveria estar orando para Neemias, mas vai falar assim: pede o que você quer. Fica melhor ainda, pastor. Eu adotei uma criança e a minha esposa orando 18 anos por uma criança. Quantos anos? 18 anos orando por uma criança. Quando chegou no 11º ano, eu falei: filha, vamos colocar o nosso nome na adoção. Ela muito relutante, falou: vamos. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quase 7 anos. Toca o telefone. O melhor, chega um e-mail. Você não dá uma glória agora, eu juro que eu vou embora, eu preciso. Porque na verdade o que acontece é, quando ela começa a ler o e-mail, ela coloca na minha mão, porque ela começa quase que desmaiar. Tem uma criança em Itaquera, de 3 meses de idade. Só a mãe vai dar glória nessa hora. Porque sabe a necessidade de ter um filho. Fica 1 ano, tudo bem, 2 anos, maravilha. Mas fica 18 anos, o diabo apontando. Você é profeta, ora para A, ora para B. Já tem mais de 18 mulheres que você colocou a mão, ligou daqui 1 mês falando que está com o filho na barriga. E contigo não acontece nada. Eu quero ver você dar glória. 18 anos, 18 mulheres ligando para você e falando assim: ó, eu estou grávida, eu quero agradecer ao Senhor, pastor. E quando eu olho para o lado, a minha esposa está 18 anos esperando um filho vir na barriga e não veio. Mas eu olhava para o céu e falava: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando. E aí eu estou lendo o senhor Aloysio Oliveira.
E Cíntia Oliveira, que era uma criança, quem está comigo nesse culto? De 3 meses de idade. Se quiser, se apresente em 5 dias. No outro dia eu já estava lá. Pode me dar um menino, é meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu. Quem está comigo é meu. É meu. O Espírito Santo é capaz de fazer coisas inimagináveis. Pede que eu vou te dar. Aí, Neemias fala, não quero muita coisa. Quero 2 cartas. Uma, eu quero ir além do rio. Sabe por quê? Porque até o rio eu tenho autoridade para ir. Só que o meu problema, quem está comigo nesse culto, olha o glória que você vai dar. Até o rio, pastor Rael, eu posso ir. Até o rio eu tenho valia da parte do Senhor, meu rei. Mas o meu problema está além do rio. Jerusalém está depois do rio. Então, rei, eu quero cartas para ter autoridade para ir além do. Então o rei vai pegar o papel, vai pegar a pena, a caneta. O rei vai pegar o anel. O rei vai pegar o selo. Tem alguém já pegando. Vai olhar para mim nisso. O papel é do rei. Diga, o papel é do rei. A caneta é do rei. O anel é do rei. O selo, diga, é do rei. Aí o rei está falando, Neemias, pede o que você quer que eu vou anotar aqui. Desmiuça para eu entender a sua oração sendo assim. Deus fiel, aleluia. Porque a caneta do rei, o papel do rei, o selo do rei, o anel do rei. Mas o pedido é do setor de número 40. Cadê quem veio pedir alguma coisa para Jesus? Mas só pede quem entregou alguma coisa para ele hoje. Cadê os que já entregaram alguma coisa? Cadê os que já entregaram alguma coisa? Já entregou seu jejum, então pode pedir. Já entregou a sua adoração, então pode pedir. Já desceu a lágrima, então pode pedir. Porque eu estou anotando. E é o seu pedido que vai estar na carta. Mas olha para cá que você vai duplicar esse glória. Por quê, pastor? Porque a caneta é do rei. Papel é do rei. Glória a Deus. O selo do rei. O anel do rei também. O pedido é meu e é seu. Pode pegar comigo, olha para o seu irmão e diga assim: o pedido é seu. Pergunta para ele, então por quê? Pergunta para ele, então por que você parou de pedir? Por que você parou? Você vai. Continua. Está entendendo, não? Continua. Haveria alguma coisa impossível para o seu Deus. Então por que a senhora parou de pedir? Ah, você melhorando sem glória, porque o papel do rei, a caneta do rei, o selo do rei, e o anel também é do rei, o pedido é seu, mas a autoridade. Deus fiel. É verdade. O rei é apenas um fantoche na mão do Senhor. Está mandando abençoar Ananias, está mandando abençoar o setor 40, está mandando abençoar a sua profética. Você vai liberar. O Senhor Deus vai abençoar a sua congregação, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família. E o Senhor Deus está falando aqui nessa noite. Oh, pega a carta. Deus Para fiel. ver se quer a carta, Neemias, o que você quer que eu escreva aqui? Eu quero ir além do rio, mas para que nenhum governador possa impedir a minha passada. Eu vou liberar o que o Senhor Deus está falando. Eu estou sentindo tanta liberdade para pregar aqui hoje. Olha para aí. E eu vou resumir. Nenhum homem vai impedir. Está pegando, né, filho? Nenhum homem vai barrar. Nenhum homem vai limitar. Nenhum homem, ainda que seja um governador, vai ter autoridade para fazer com que você fique retido
acesso para que o Senhor Deus realize o milagre. Eu estou sentindo a graça dele, é profética em nosso meio. É profética em nosso meio. Explica para entender. Todo mundo está dizendo que você não pode entrar nessa faculdade porque só filhinho de papai entra lá. Até Jesus falar, toma carta. Pode ir. Pegou? Tá bom, o mundo dizendo, seu marido vai morrer na cachaça. E meu Deus está falando assim, até eu liberar a carta, toma carta. O seu filho vai viver nessa situação o resto da vida. Meu Deus está falando, estou liberando a carta. Aleluia. Tem carta lá, tem carta aqui, tem carta lá, tem carta aqui, tem carta lá, tem aqui, carta sendo distribuída nessa noite. Ninguém vai impedir você ultrapassar esse rio. Ninguém vai impedir você chegar no seu destino final. Eu quero uma segunda carta, meu rei. É a segunda, meu filho. Ele pega o papel, pega outra carta e começa a escrever. Escreve aí, meu rei. Eu quero madeira, mas eu quero madeira infinita. Porque seu Deus é grande. Não peça coisa pequena para ele. Neemias está falando, eu quero madeira infinita. Escreve aí. Asaf pode liberar madeiras infinitas, versículo 8, para o meu servo Neemias. Vou resumir. Madeiras para Neemias, pura e simplesmente primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá, vou fazer restauração do pátio, que traduzindo é o palácio, e colocando num linguajar mais popular, é o lugar da adoração. Primeiro o Senhor Deus restaura o culto. Primeiro o Senhor Deus vai colocar glória a Deus e aleluia na sua boca. Primeiro Ele quer ver a sua vida espiritual sendo levantada. Primeiro Ele quer ver você voltar a profetizar. Primeiro Ele quer ver você voltar a cantar nessa cozinha. Primeiro Ele quer ver você voltar a cantar lá nesse emprego. Primeiro Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Primeiro Ele vai fazer você sentir vontade de dar glória a Deus novamente. Primeiro você não vai vir para o culto para bater o cartão e ir embora. Você vai vir para o culto, vai entregar tudo para Ele e vai sair daqui voando pela presença de Deus. Primeiro Ele vai restaurar o culto, vai restaurar a sua vida espiritual. Aleluia. Todo dia pro culto, mas não entrega nada, mas hoje é dia que você entrega lá e sai daqui abençoado. Ele está comigo nesse culto. Segundo, aí ele vai lá para fora e vai restaurar toda a cidade. Madeira, 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 madeira. Vai cercar toda a cidade. Madeira, madeira. Só que não é qualquer madeira, pastor. É cedro do Líbano para frente. Esse negócio de aglomerado não é para crente. Olha o que o Senhor Deus me lembrou aqui. O meu menino chegou em casa. E aí os psicólogos falam assim, não tiver, ele está comigo nesse ponto? Condições desse menino viver lá, Marcelo, eu vou voltar lá, vou levar esse menino embora. Olha o coração dele. 18 anos esperando, e ela tem autoridade, ela leva mesmo. Aí o que precisava, pastora Regina? Um quartinho em casa.
E eu estou indo com a minha moto para Guarulhos. Vai comigo na moto? Quem tem medo de moto aí? Diga glória. Glória. Vai comigo desse jeito mesmo, espiritualmente. Eu estou indo para Guarulhos, pastor. Aí o Espírito Santo, que não tem velocidade para ele, parece que eu vejo ele sentar na minha moto. Eu estou figurando, irmão, pelo amor de Deus, eu estou no culto de ensino. Ajuda. E fala assim no meu ouvido: ó, quando você chegar em Guarulhos, você liga para o seu patrão e pede para ele o dinheiro do quartinho. Eu falei: calma aí, Espírito Santo. O senhor sabe que eu gosto de respeitar a hierarquia, eu tenho que falar com o RH primeiro. O mesmo Espírito que estava na minha moto falou o seguinte: não se preocupa que eu já falei com o RH. Tem que acreditar. Cheguei lá no aeroporto, peguei o telefone. Carlos! É o seguinte: a história do meu filho é essa. É? Aí ele falou: quanto que você precisa, rapaz? Para de Uber. Eu falei: eu preciso de 10 mil reais. Isso era uma sexta-feira. Se você não dá um glória agora, eu vou deixar esses 7 minutos para o pastor. Porque passou sexta, passou sábado. Oh, esse grande Deus aí, eu vou ficar na desobediência mais 10 minutos. Passou domingo, pastor. Passou segunda. Terça-feira eu abro o aplicativo do Itaú. 1, 0. Aí eu liguei pra ele e falei: patrão, e agora? Ele falou assim: é seu, é de grátis. Aleluia. Eu falei: já que é desse jeito, então eu vou colocar o melhor na minha casa. Vai ter aglomerado, não vai ter madeira de lei. O quarto do meu filho vai ser lindo. E a psicóloga, quando chegar aqui, vai ter que dar glória a Deus, porque ela está entrando na casa de um pastor. Eita, mereci um glória melhor do que esse, porque está lá o Luiz Fernando com 2 anos e meio e pagando glória. Está restaurando a cidade por fora. Sabe o que o Senhor Deus falou através do Espírito Santo para mim? Quando ele vai falando restaurar a parte de fora, ele está falando: ninguém vai tocar mais em você. Olha o que o Senhor está falando na minha alma para entregar para o 40. Ninguém tem autoridade para falar e nem diminuir a senhora. É forte. Aleluia. Olha para mim. Você não vai aceitar nenhuma palavra negativa nunca mais na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está restaurando por fora a sua vida. Está sendo revestido. E se chegar Santa Larte, Topinha, se G100, não vai conseguir ir para Leonardo. Porque vai estar tudo tapado. Assim diz o Senhor nessa noite. Eita, eu senti o peso dessa profecia. Eu senti o peso dessa palavra. Aleluia. Eu encerro. E me permita aí Apocalipse parafrasear esse texto de Jeremias. Porque ele já restaurou o culto. Ele já restaurou a parte externa da sua vida. Mas agora ele precisa restaurar a casa. Dentro. Você está sentindo essa graça? Então bate no seu peito e fala: eu quero a restauração aqui dentro. Eu quero a restauração aqui dentro. E o Espírito Santo está falando: deixa eu parafrasear. Porque o Espírito Santo está falando: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu serei contigo. Sabe o que Neemias está falando? A porta, a casa que eu adentrar, a casa que eu puder adentrar, eu vou restaurar o chão, vou restaurar a parede, eu vou restaurar o teto, eu vou restaurar tudo. Sua casa não vai ficar mais indefesa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está tomando a senhora hoje. Porque a graça de Deus está tomando o Senhor hoje. Ninguém vai poder adentrar. Sabe por quê também? Porque só tem uma chave. E
E essa chave só tem trinco por dentro, pastor. Sabe o que isso significa? Só dentro da casa de crente quem abre o trinco. Mas hoje você está sabendo, está com a chave na mão e você vai abrir para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus. Você só vai abrir para Jesus. Tem gente chorando sendo restaurado. Tem gente com a mão levantada e sendo restaurado. Tem carta para você nessa noite. O Senhor Deus está falando: estou restaurando tudo, estou restaurando tudo. Diga amém. Gratidão, pastor.